Então, histamina e antihistamínicos, né? Então, histamina e antihistamínicos, eles, como eu disse, vão ser usados aqui para a gente entender um pouco dessa lógica do planejamento de fármacos, tá? Então, a histamina, nós vamos falar um pouquinho da sua síntese, da sua metabolização, da sua ligação ao receptor e, em consequência disso, né, depois, o planejamento dos antihistamínicos. Então, primeira coisa, né? A histamina ela foi aí, isolada, né, em 1927 por esses autores que estão aí relacionados, né? Então, eles fazem o isolamento da histamina pela primeira vez. E, né, depois, né, acabam descobrindo que essa substância ela está presente basicamente em dois grandes grupos celulares, os mastócitos e os basófilos. Eu tenho também presente nos estaminócitos, né, que seriam células secretoras, né, de histamina, então, algumas presentes lá no estômago e em neurônios estaminérgicos, que usam então a histamina como um neurotransmissor, tá? Os mastócitos e os basófilos são aqueles que normalmente mais apresentam alguma importância clínica. Por quê? Porque os mastócitos são aquelas células que estão residentes no tecido e que em qualquer processo infeccioso, inflamatório que aparece ali, ou até mesmo alérgico, né, eles degranulam. Eles são células que estão repletas de histamina, grânulos de histamina, e eles degranulam, eles liberam para o meio essa histamina, né, fundindo esses grânulos, essas vesículas, na membrana plasmática. Bom, os basófilos fazem mais ou menos a mesma coisa. Entretanto, os basófilos eles não ficam residentes no tecido, mas eles são circulantes, né? E eu digo que eles têm grande importância porque, por exemplo, numa exposição a um antígeno, né, que a pessoa tenha, por exemplo, uma hipersensibilidade, os basófilos degranulando, eles fazem um estrago muito grande, né, porque a liberação de histamina diretamente na corrente sanguínea vai produzir, então, uma vasodilatação. Quem fez FISFAR do sistema do processo inflamatório comigo deve lembrar disso, mas a histamina ela é um importante vasodilatador e também aumenta a permeabilidade dos vasos, facilitando a migração, né, de células teciduais e de plasma para o local da inflamação. Esses mecanismos são conhecidos como diapedese. No caso dos leucócitos, a gente dá o nome de leucodiapedese, ou seja, a passagem dos leucócitos para aquele sítio inflamatório. E, no caso do plasma, é plasmodiapedese. Mas essa normalmente é mediada pelos mastócitos, pela aquela histamina liberada dos mastócitos. Quando isso acontece, né, por degranulação, né, ou liberação dessa histamina dos basófilos, eu vou ter uma vasodilatação sistêmica e, apesar dos basófilos terem uma pequena porcentagem no global dos leucócitos, os basófilos, né, a liberação de histamina diretamente na corrente sanguínea provoca um aumento do calibre dos vasos, uma diminuição da resistência vascular periférica. E, se vocês lembrarem da fisiologia, a pressão arterial ela é igual ao débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. Diminuiu a resistência vascular periférica, a pressão cai. E no caso aqui cai muito, né? É o famoso choque anafilático. Então, no choque anafilático, eu tenho uma degranulação extensa aí de células granulócitos, né, que tenham a histamina, provocando essa queda de pressão arterial muito acentuada, edema de glote, dificuldade respiratória, né, broncoconstrição. Então, tem uma série de eventos que vão acontecer
em consequência dessa liberação de histamina. O resultado, se não for imediatamente tratado, é geralmente fatal, tá? Então, tem essa importância. Obviamente, quando a gente fala também de estaminócitos que estão lá, né, ou de células semelhantes a enterocromafins, que estão presentes lá no estômago, também é de suma importância falar isso, porque gastrite, úlcera, a pirose mesmo, ela está muito relacionada com a atividade estaminérgica ali também presente. Recentemente, então, quando a gente fala de química farmacêutica, dos inibidores H2, né, que vão, né, os antihistamínicos H2, que vão impedir essa atividade da histamina lá nas células parietais do estômago, diminuindo a liberação de ácido clorídrico. Recentemente, né, em outubro do ano passado, a Anvisa retirou, né, do mercado brasileiro a ranitidina. Por quê? Porque ela produzia uma nitrosamina como produto da sua degradação, que era cancerígena, né? Então foi retirada do mercado. Então são coisas assim importantes da gente entender, tanto no âmbito farmacológico quanto no âmbito da química farmacêutica, né? Porque na verdade uma coisa está intimamente relacionada à outra. Bacana. Então essa estrutura que aparece aqui embaixo é a estrutura da histamina. Bom, a histamina, ela nada mais é do que uma histidina descarboxilada, né? A histidina é um aminoácido e, como todo aminoácido, ele tem lá, né, um grupo, um ácido carboxílico e tem um grupamento amina e aqui um grupo substituinte. Se vocês lembrarem daquele, né, da quiralidade, lembram disso? Tem um carbono quiral aqui, um centro enantiomérico aqui, né, que vai produzir enantiômeros, e aqui, né, tem ligado em um hidrogênio provavelmente projetado para trás, e aqui eu tenho então o grupo, né, o ácido carboxílico, a amina, e o meu grupo substituinte aqui, tá? Então, essa característica da L-histidina. Se vocês lembrarem também, eu falei nisso, né? Todos os aminoácidos que são aproveitados e utilizados nos seres vivos são L e não D, ou seja, são levógeros e não destrógeros. Significa dizer que todos eles orientam, né, ou desviam a luz polarizada para a esquerda. Mostrei aqui para a direita, mas para a esquerda. Tá? Então, a histamina pertence à classe das aminas biogênicas. Né? São aminas produzidas nos seres vivos e são aminas vasoativas, também é uma amina vasoativa. Tá? Por que vasoativa? Eu acabei de falar. Ela produz, então, um aumento do calibre dos vasos, então ela produz alguma atividade no vaso sanguíneo, né? Então é sintetizada a partir do aminoácido histidina sob a ação da L-histidina descarboxilase. Como eu disse, né, ela vai perder esse ácido carboxílico, aqui ficou faltando de carboxilase, é descarboxilase. Então retira essa carboxila, né, esse ácido carboxílico, e fica apenas a amina. Então, a histamina é a histidina sem o ácido carboxílico. Ok? Beleza. Beleza. Uma coisa importante é falar aqui que essa histidina descarboxilase contém, né, um piridoxal fosfato ou vitamina B6. Então, ela age como cofator aí nesse processo. Então, biossíntese e metabolismo. Então, já falamos da biossíntese, né, falamos dessa característica, dessa carboxilação. Então, ela ocorre aonde, essa biossíntese? Ocorre no aparelho de Golgi, de mastócitos e basófilos, basicamente, pela descarboxilação da histidina. Então, lá no aparelho de Golgi vai ocorrer, então, essa perda, né, é onde a gente vai encontrar
a descarboxilase aqui, o nome aqui está em inglês, no português entrou S, então na descarboxilase, e ali vai então ocorrer a síntese, mas não em todas as células, como a gente falou, aquelas que têm então características de comportarem, de carregarem, de armazenarem a histamina, como é o caso dos mastócitos basófilos, células semelhantes às enterocromafins, e por aí vai. O mecanismo molecular, né, então é igual à descarboxilação da histidina, realizada pela enzima L-histidina descarboxilase e piridoxofosfato como cofator. Muito bem, o metabolismo, né? O metabolismo ele é importante, né? A gente entender. Primeiro, né? Sempre que a gente fala de metabolismo, a gente tem que pensar no seguinte: substâncias endógenas, ou seja, aquelas que são produzidas pelo meu próprio organismo, eu vou tratar eulicínio, vou tratar como metabolismo, o que elas sofrem, né? Lá no fígado, sei lá, no plasma, aonde for, né? Quando é uma substância exógena, ou seja, que veio de fora, um fármaco, um toxicante, aí eu falo de biotransformação. Eu adotei essa terminologia, né, para fazer a diferenciação daquilo que é próprio nosso, que é endógeno, e aquilo que é exógeno. Então, biotransformação para fármacos e toxicantes e para substâncias endógenas e nutrientes, né, lembrar também dos nutrientes, a gente vai falar de metabolização. Então, eu tenho duas vias principais, duas vias importantes aí na metabolização da histamina. Beleza, uma, obviamente, vai ser aquela mais frequente, e uma outra que vai apresentar uma menor frequência, mas também importante. E como todo processo de biotransformação, de metabolização, eu tenho dois objetivos básicos. Quais são? Vocês sabem dizer? O que é objetivo na metabolização, na biotransformação? Alguém arrisca? Professor, Fala, Valdeci. na verdade, na verdade, reduz a uma substância mais simples ou um produto ativo, um metabólito ativo. Pode acontecer o metabólito ativo, mas normalmente, isso aí geralmente é uma exceção, né? São poucos os que são ativados. Mas tudo bem, acontece. Assim como também, né, produtos para excreção. Ah, sim. E o que é característico no processo de excreção que precisa da metabolização ou da biotransformação? O que é importante para poder se excretar uma substância? A quebra? A quebra é uma delas, né? Eu posso lisar essa substância em menor, porque uma das coisas que influi no processo de excreção é o peso molecular, o tamanho da molécula, né? Tem moléculas que não vão conseguir ser filtradas, dependendo do tamanho, não vão conseguir ser filtradas lá no glomérulo, que é a principal via de excreção, né? A via renal. Mas o que mais? O que é mais importante? O que é importante também? Outra pessoa abriu o microfone. A molécula tem que ficar mais polar. Ah, maravilha. Quem falou? Eu não vi aqui. Patrícia. Ô, Patrícia. Nossa Senhora, se eu tivesse aí, eu te dava um bombom. Tá? Se a gente estivesse presencialmente. Fico te devendo. Tá? Da próxima vez que a gente encontrar, você me cobra. Então, olha só, é isso, né? O principal objetivo desses processos, né, que a gente chama de processos de eliminação, porque a metabolização e a excreção, elas compõem o processo de eliminação. Né? Então, os dois objetivos principais. O Valdeci deu uma arranhada aí, agora a Patrícia me falou de outro. Primeiro, é modificar a substância para
reduzir a sua atividade. Algumas vezes esse tiro sai pela culatra. E aí eu tenho, na verdade, um aumento da atividade ao invés da diminuição. Por quê? Porque o meu organismo entende o seguinte, né? Que aquela substância ela precisa, se ela já fez o papel que ela tinha que fazer no organismo, ela tem que ser colocada para fora. Ou, né, se isso for demorar um pouco, eu tenho que neutralizar essa substância para que ela deixe de fazer seu efeito, né? Então, normalmente, na biotransformação, eu tenho dois objetivos. Um, reduzir a atividade do fármaco. E outro, aumentar sua polaridade para facilitar a excreção. Tá? Então, o que eu quero é ficar livre da atividade da substância ou da atividade da substância. Esse primeiro, como eu falei aí, da redução da atividade, às vezes sai pela culatra, às vezes é o aumento, ou simplesmente não altero. Isso eu chamo, então, deixa eu rabiscar, que eu acho que é mais fácil, vocês conseguem visualizar isso melhor, né? Bom, muito bem. Deixa eu só ajeitar aqui. Então, vamos imaginar o seguinte, né? Eu tenho, como eu digo, eu tenho os processos de eliminação. Que são, né, a biotransformação e a excreção. A biotransformação, como eu disse, né, tem uma área aqui que não está pegando direito, acho que ficou muito em cima, mas tudo bem. Aqui nós vamos chamar de, também podemos chamar de metabolização. Ok? Beleza. Então, esses dois processos. A biotransformação, por sua vez, ela tem dois objetivos. Primeiro, reduzir a atividade da substância, né? E segundo, aumentar a polaridade. Para quê, né? Aqui com o objetivo, né, com a finalidade de facilitar a excreção. Beleza. Esse daqui, ó, deixa eu grifar aqui de outra cor. Esse daqui, ó, sempre acontece. Ou seja, sempre que uma substância entra no processo de biotransformação, metabolização, ele vai sair normalmente mais polar do que ele entrou, tá? Esse outro aqui nem sempre, né? Ou seja, essa redução aqui, ela nem sempre ocorre, tá? Eu posso ter, ao contrário, eu posso ter o aumento ou manutenção. Aumento ou manutenção daquela atividade. Então, aqui eu chamo, né, quando é o mecanismo de redução, quando ocorre a redução, farmacologicamente a gente diz que ocorreu o mecanismo de desativação. Ao passo que se ocorresse outro aqui, né, seja aumentando, seja mantendo, eu vou chamar aqui de ativação. Esse daqui é importante, né? Por exemplo, para profármacos, né? Ok? Então, só para poder a gente entender aí essa lógica geral. Então, biotransformação ou metabolização,
E a excreção compõe o processo maior, que é o de eliminação. Então, eu posso eliminar destruindo a molécula, que seria o que o metabolismo faz, ou eu posso eliminar colocando a substância para fora. Bacana. Retomemos aqui, então. No processo de metabolização da histamina, não é diferente. A primeira tentativa é reduzir ao máximo a atividade da histamina, né? Então, eu tenho aqui duas vias principais. O que aconteceu? Tem hora que acontece uns negócios aqui, aparece um... Bom, eu tenho aqui duas vias principais. Essa aqui, que é a primeira via, não estou conseguindo acessar aqui o meu negócio para poder ver a... Tem tela, não, quero caneta, ponteiro, caneta, beleza. Então, essa via aqui, ó, a gente vai chamar de via primária ou via principal, tá? E essa aqui vai ser uma via secundária. Então, primária e secundária, tá? Essa é a principal, a mais importante delas. Então, o que acontece nela? Eu tenho, né, a ação, né, a formação da metilhistamina, tá? Como? Através da introdução de um grupo metil nesse nitrogênio do anel imidazólico. Tá? Esse anel de 5 membros com 2 nitrogênios, eu chamo de imidazólico. Azol era o nome dado ao nitrogênio. Tá? Então, imidazol é esse daqui. Se eu tivesse 3 nitrogênios, seria triazol. Se eu tivesse 4, tetrazol, e assim por diante. Esse anel, então, imidazólico, ele vai receber um grupo metil. A enzima, obviamente, que vai guardar o nome disso, né? Vai ser a imidazol N-metiltransferase, ou seja, vai transferir um grupo metil, né, para o nitrogênio do imidazol. Né? Então, fácil de saber, de lembrar aí, tanto o nome da enzima quanto o que ela faz. Né? Então, ela vai transferir. E não transfere para qualquer um, não. Ele vai transferir para qual nitrogênio? Para esse nitrogênio aqui mais distante da cadeia alifática. Lembra, né? Aqui eu tenho um ciclo e aqui eu tenho uma cadeia não cíclica, né? Aberta. Aqui nessa cadeia aberta, ó, se você olhar, né, as posições, para cá eu já tenho nitrogênio, aqui eu tenho outro nitrogênio, mas no meio do caminho ainda tem um carbono. Então é esse daqui, tá? É esse nitrogênio mais distante que vai receber então o grupo metil. Então essa é a primeira etapa aí da biotransformação, ou melhor dizendo, da metabolização da histamina. Por que eu estou falando isso? Nós vamos chegar lá na frente, nós vamos entender que muitas vezes esses mecanismos são utilizados para que eu mantenha a minha molécula numa determinada conformação. Ó, vamos perceber outra coisa aqui. Aqui, esse metilhistamina que está sendo formada, ela tem atividade, tá? Ela é ativa ainda. Obviamente que ela tem uma atividade menor do que a da histamina, ou seja, ocorreu desativação, mas ela permanece ainda ativa. E depois, então, ela vai sofrer o quê? Oxidação. Olha só, oxidação. Essa introdução do grupo metil apenas não conferiria um aumento da polaridade, mas quando eu entro com uma hidroxila e uma carboxila, melhor dizendo, né, eu vou ter aqui, né, formação de ligações de hidrogênio, então eu aumento a polaridade dessa substância. Onde tem oxigênio, normalmente isso vai acontecer. Então, no segundo momento, ocorre essa oxidação. E vai formar o quê? Né? Então, né, vai formar o ácido
imidazólico, né? Acetilimidazólico, né? Bom, outra coisa, outra via, né? Eu tenho a segunda via, que é a outra via, né? Que é uma via da diaminoxidase. Então, a primeira da histamina N-metiltransferase. E eu tenho, então, melhor dizendo, né? Eu tenho aqui a diaminoxidase, que vai ser transformada já num ácido. Percebam, aqui na via principal, eu tenho a formação desse ácido, que é o ácido metilimidazolacético, né? No final. Já aqui na via secundária, isso já é formado, né? Esse ácido imidazolacético já é formado logo no início, tá? Aqui já tem o grupo metil, aqui ele não vai ter o grupo metil, vai ser apenas o ácido imidazolacético. Depois ele vai sofrer uma conjugação com uma ribose e vai produzir um ribosídeo do ácido imidazolacético, tá? Então, o ácido metilimidazolacético é o produto final da via principal e o ribosídeo do ácido imidazolacético é o produto final da via secundária. Beleza. Aqui, ó, esse já não tem atividade, essa via secundária já não tem atividade, né? Quando está conjugado com o ribosídeo, então também não vai ter. Esse daqui, como eu disse, ainda é ativo. Esse outro aqui, como eu já até coloquei aqui, ó, não possui nenhuma ação, é substância inativa. Então, ela depende dessa segunda fase aqui, beleza? Ela vai precisar dessa monoaminoxidase, que é uma enzima muito importante, porque ela não está ali só para metabolizar a histamina, não. Ela metaboliza também a adrenalina, serotonina, qualquer monoamina, né, que tenha uma aminazinha só lá, ele vai oxidar, tá? Então, são as duas vias principais aí. Beleza. Então, só lembrar disso daqui, porque quando eu vou construir um fármaco, lembre, se eu tenho um planejamento para construir um antagonista, né, ou um fármaco que vai brigar, né, com a histamina pelo receptor, eu tenho que conhecer quais são os grupos ativos aí da histamina, onde que eu faço a modificação para que eu mantenha a ligação ao receptor, mas altere a atividade, né? Se eu quero criar um antihistamínico, eu tenho que fazer que aquele meu fármaco se ligue nos mesmos locais que a histamina, ou no local específico, né? Seletivo ali para algum receptor, mas que ele não exerça um efeito similar ao da histamina, né? Mas sim um efeito oposto. Isso é característico, então, do bioisosterismo. Bom, a histamina, ela apresenta uma forma de isomeria que a gente chama de tautomerismo. Né? Os tautômeros, eu tenho duas formas, basicamente, aí da histamina que ela pode se apresentar. E essas duas formas apresentam atividades diferentes, tá? Então, eu tenho o tautômero tele e o tautômero pros. Putz, professor, de novo, mais nome? Mais nome, tá? Então, o tautomerismo é uma forma de isomeria também. Então, né, os tautômeros, né, denotados, né, o tautômero tele, né, o teletautômero, ele vai receber uma simbologia, né, ele vai ser denotado pela letra grega tau, em minúsculo. O nitrogênio ligado ao hidrogênio mais distante da cadeia lateral da etilamina, né, aqui etil, met, et, amina, então etilamina, tá? O nitrogênio mais distante recebe essa letra tal.
O mais próximo vai receber a letra pi, tá? Então, quando o nitrogênio estiver ligado, desculpe, o hidrogênio estiver ligado nesse nitrogênio tal, eu vou chamar de teletautômero. Putz, que doideira, né? É. E se ele estiver ligado no pi, aí eu vou chamar de prostautômero, tá? Então, o tautômero vai ser determinado por quem? No final das contas, pelo hidrogênio. Se o hidrogênio estiver no nitrogênio tal, é tele, tautômero. Se ele estiver no nitrogênio pi, é prós. De certa forma, não é difícil de guardar isso, não. Por quê? Ó, tele começa com T e prós começa com P, né? Então, o T do tal, né? Então, se tiver aqui no T do tal, vai ser, então, o teletautômero. Se estiver no pi, né, que vai ser o prós. Pi também começa com P e vai, então, remeter aí ao prostautômero. Ah, professor, mas como é que eu vou guardar qual que é o pi, qual que é o tal? Tem uma jogadinha aí, né? Prós, a gente não lembra, assim, mas você fala assim, qual que é aquele nitrogênio que está mais próximo da etilamina, né? Então, é o nitrogênio pi, né? E quando o hidrogênio estiver ligado aqui, como aqui na figura, eu vou dizer que ele é o prostautômero, está mais próximo da etilamina. Do outro lado, né, eu vou ter aquele mais distante, vai ser então o tele. Né? Quando está distante, a gente não tem que usar o telefone para poder falar, então só para guardar. Né? Então, quando você está próximo, não precisa. Agora, quando você está longe, tem que usar o telefone. Então, tele e próximo. Diquinhas aí só para poder facilitar né, guardar isso. Né? Mas a base é essa. Percebam bem que não é só o hidrogênio que muda de lugar. Nós temos também a mudança das duplas ligações. Né? Então, quando é protonado, né, que é o termo que o pessoal usa para nitrogênio, o nitrogênio é protonado por essa ligação com o hidrogênio, ele vai estar fazendo 3 ligações aqui, o que dificulta que a dupla ligação esteja nele, né, esteja nesse nitrogênio. Por outro lado, né, o outro está livre e ele pode fazer as 3 ligações aqui, né, sendo uma dupla com esse carbono. Né? Agora, se esse hidrogênio pula para ele, né, ou para o nitrogênio pi, né, eu não vou conseguir, ele não vai conseguir fazer as 3 ligações. E, em compensação, o nitrogênio tal vai estar livre para poder fazer, né, as 3 ligações. Então, no final das contas, apesar do hidrogênio ser o determinante desse tautomerismo, o que conta mesmo, o que é importante mesmo para a atividade da estamina é a localização das duplas ligações. Ok? Então, ó, N tal, né, ligado ao hidrogênio, estamina. Então, como que eu vou dar o nome desse isômero? Né? O teletautômero, né? Vai ser N tal hidrogênio estamina, H-estamina. Ou seja, o nitrogênio tal está ligado ao hidrogênio, né, nessa estamina. Do outro lado, eu tenho o nitrogênio pi ligado ao hidrogênio nessa estamina. Então, é a forma de representar cada um deles. Bom, muito bem. Os tautômeros e o pH. Desculpe, o pKa, que no final das contas também sofre influência aí do pH. Muito bem. O pKa, né, 9,4 do grupo amino alinfático, ou seja, aqui, ó, esse grupo, né, a etilamina aqui, né,
essa amina que está aqui na extremidade, ela tem um pKa de 9,4, tá? Então, a forma protonada, ou seja, aquela que vai receber um hidrogênio desse grupo amino, é predominante no pH fisiológico, ou seja, o pH do nosso sangue, por exemplo, é 7,4. Então, se eu tenho uma substância que é uma base fraca, presente num pH ligeiramente básico, né? Porque aqui está 7,4, é próximo da neutralidade, mas abaixo do valor, né? Aonde esse pKa aqui encontraria meio a meio aquelas formas ionizadas e não ionizadas que nós vimos lá no início do semestre. Então, nesse caso aqui, ela vai apresentar-se na forma protonada ou ionizada, mas formando um íon pela ligação do hidrogênio. Então, tanto no tautômero tele quanto no tautômero pros, eu vou, né, fisiologicamente encontrar a histamina na sua forma protonada, né? Elas são, nesse caso, né, elas vão apresentar uma carga, porque o nitrogênio ligado com 3 hidrogênios e mais a ligação com carbono, vai aparecer uma carga positiva. Então, diz-se que as formas protonadas são mono, porque só tem uma carga, catiônicas, porque essa carga é positiva. Então, tanto o tautômero pros quanto o tautômero tele, quanto o tautômero pros, eles se apresentam no organismo na forma protonada, tá? Então, no pH plasmático, normalmente na forma protonada. E eles são interconversíveis. Eu posso ter, né, como a gente falou ali, essa conversão do tautômero tele para pros, ou do tautômero tele para o pros, já depois de protonados. Então, isso não impede esse movimento, ou nem altera esse movimento de tautomerismo aqui do anel imidazólico. Tá? Entendido? Muito complicado? Alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa? Quando vocês ficam caladinhos assim, dá um medo. Beleza, então? Beleza, então. Vamos lá. Deixa eu voltar para o ponteiro aqui. Como é que eu volto para o ponteiro? Colicínio, sua prova vai Oi. cair isso tudo? Toda a Oi? matéria do semestre? Não, né? Só agora. Sim, toda a matéria do semestre. Não, é muito Toda a detalhe, matéria do pelo amor de semestre. Deus. No final das contas, você vê, Valdeci, não preciso cobrar, por exemplo, pKa, porque ele já está embutido aqui nessa parte, né? Então, já são coisas, eu não preciso especificamente falar assim, vai ter uma questão de grau de ionização. Não preciso dele. Ele vai estar embutido dentro de outros aspectos, né? A pessoa tem que entender uma coisa para poder entender a outra também. Bom, vamos entender agora a ligação da proteína, da histamina com os receptores. Então, quando eu falo lá, né, de formação de bioisótopos, de programação, planejamento de um fármaco, para que eu faça o planejamento do fármaco, vocês viram na aula passada, eu falei lá, para planejar um bioisóstero, né, que tem uma atividade desejada ali dentro daquilo que eu quero, né, eu preciso conhecer como é que a substância natural se liga àquele receptor, né? Então, é isso aqui, né? Então, primeiro, qual tipo de receptor? Porque eu tenho uma chave que abre pelo menos 4 fechaduras diferentes. Ou seja, eu tenho um fármaco, uma substância química, né, que vai se ligar a 4 receptores diferentes e produzir efeitos diferentes em cada um deles. Tá? Então, uma vez que a histamina foi liberada, né, o que vai determinar o efeito farmacológico é o receptor com que ela interagir. Tá? Bom, beleza. Os receptores foram sendo descobertos aos poucos, né? Em 1966,
descobriu-se o receptor primeiro e deram o nome, então, de H1, né, de histamina, receptor da histamina 1. Vocês podem encontrar também HR1, né, terminologia em inglês. Depois, em 72, descobriram, então, o 2, que estava, né, relacionado aí com o estômago. E esses dois aqui, hoje, são os mais importantes para nós. O 3, né, foi descoberto em 87, ele também tem uma certa importância, principalmente devido a algumas atividades aí de sonolência, né, que os anteriores tinham, né, quando ele era bloqueado. E ele está envolvido com processos como, por exemplo, o enjoo de viagem, né, que a gente chama de cinetose, tudo mais. E o H4, que foi descoberto mais recentemente, né, em 2001. Então, aqui mostrando, né, detalhando um pouco isso aqui, né? Então, o receptor, né, o HR1, né, o receptor de histamina 1, onde que ele está localizado, né? Células neuronais, músculo liso e vascular, e por isso a atividade de relaxamento dos vasos, né? E vias aéreas. Então, relaxa os vasos aqui, mas na verdade dilata, né? Promove a dilatação dos vasos, enquanto nas vias aéreas ele promove constrição. No endotélio, né, dos vasos também, nos hepatócitos, células epiteliais e por aí vai. Cada um deles, todos eles, na verdade, são receptores do tipo metabotrópicos, ou seja, são receptores que estão ligados à proteína G. Só que a proteína G, vocês devem saber, ela tem várias conformações diferentes, ela tem vários subtipos diferentes e, consequentemente, efeitos diferentes quando ela é ligada, né? Então, no caso aqui específico do inibidor do receptor de histamina 1, né? Eu tenho então a proteína GQ11, tá? No 2 é a GS, no 3 é a GI0 e no 4 a mesma, né? Do 3. Bom, cada um deles também tem um sinalizador intracelular, tá? No caso da histamina ligada ao receptor H1, ela vai induzir o aumento da concentração intracelular de cálcio, tá? Se ocorre a presença de cálcio, normalmente isso vai produzir contração de músculo, no caso, contração do músculo liso vascular, e que vai produzir, então, o aumento do calibre do vaso, tá? Ao contrário do que a gente pensa aí. Outros, né, são outros mediadores que vão aparecer aí também. Mas o mais importante aqui é esse, né, do aumento do cálcio. No receptor 2, né, o sinalizador, né, é o AMP cíclico, né, o aumento do AMP, ou adenosina monofosfato cíclico. Na verdade, quando a histamina se liga no receptor 2, ela aumenta a atividade de uma enzima chamada adenilato ciclase, que é que sintetiza, então, o AMP cíclico. No 3, a mesmo alvo é o mesmo, né? Ou seja, a enzima adenilato ciclase. Só que, ao contrário, no receptor 2 eu tenho ativação e com isso o aumento da concentração de AMP cíclico. No receptor 3, eu tenho inibição e, com isso, diminuição da concentração de AMP cíclico, né? Então, vocês perceberem, a mesma chave ligando em fechaduras diferentes, produzindo efeitos totalmente distintos. O 4, para nós agora não tem grande importância aqui não, mas está lá ligado em basófilo, mastócito, aumenta a concentração de cálcio e também inibe, mesma sistemática do receptor 3, tá? Bom,
Então, as formas tautoméricas, elas existem não é só para poder me avacalhar na hora da prova, não, né? Elas têm uma finalidade, né? Então, esses tautômeros, eles vão determinar a interação dessa substância com os seus receptores, tá? No caso específico do receptor 1, né, a tautomerização ela é importante por quê? Porque o receptor, né, a forma tele, né, do tautômero, lembre, tele é aquela que está mais distante aqui, quando o nitrogênio mais distante da etilamina está protonado, né? Ela é importante para a ligação inicial do receptor ao receptor, né? Ou seja, é o approach, né? É a chegada, a ancoragem, né? Da histamina no receptor, né? No caso aqui, o H1. Já o tautômero PROS, ou seja, aquele aonde o nitrogênio está protonado, é aquele mais próximo da etilamina, ela é importante para a ativação do receptor. Ou seja, são dois momentos distintos. Um é a ancoragem, a chegada. Chegou a histamina, puf, ligou no receptor. Outra coisa é a ativação. Todo mundo que tem carro aí, ou moto, sabe que, né, vai meter a chave na fechadura, esse daí seria a primeira etapa, é o teletautômero, e depois você tem que girar a chave para que ocorra a ignição, não é isso? É a mesma coisa aqui. Eu tenho o tautômero tele sendo responsável por essa ligação, por essa entrada. A chave, se ela não conseguir entrar, ela não vai acionar o receptor. Então, né, entra. E quanto melhor, né, quanto mais justo, quanto mais adaptado e quanto mais interações, né, moleculares ocorrerem ali, mais tempo, mais justo, mais perfeita vai ficar essa ligação, essa entrada, esse approach aí inicial. Entretanto, para poder dar partida, né, ela precisa mudar. E é o que acontece aqui, né? O PROS, tautômero, ele vai ser, vamos dizer, a chave virada, né? Na hora que você vira a chave e dá, então, a ignição ao receptor, tá? Bom, então, no receptor H1, vamos entender um pouquinho o funcionamento dele, né? O receptor H1, né? Vocês lembram naquele exercício que vocês fizeram, foi daquela prática computadorizada? Que é a molécula, né, do meu fármaco, o meu neurotransmissor, o meu transmissor endógeno, aí, ou minha substância, minha citocina, seja lá o que for no meu organismo, ela vai entrar no receptor e tem que produzir, então, interações, como naquela imagem que vocês viram, o propranolol lá dentro do receptor beta-adrenérgico para que ele fosse exercer seu efeito. Então, aqui, mesma coisa, tem que conhecer a estrutura do receptor H1. Então, o receptor H1 ele é codificado no cromossoma 3 humano. Ele é responsável por muitos sintomas das doenças alérgicas. Então, o prurido, e esse prurido ele pode aparecer tanto na pele, no local onde eu tive contato com uma substância a qual eu tenho alergia, ou se for uma substância inalatória no nariz, né? Ele induz o escorrimento do nariz também, né? O escorrimento que a gente chama de coriza, né? Ou rinorreia, que é aquela mais importante, né? Aquela descida de muco muito importante. Broncoespasmo pode provocar, né? O espasmo dos brônquios. E a contração de musculatura lisa intestinal, que pode acelerar o trânsito intestinal. Eles, como a gente falou, são receptores do tipo metabotrópico, ou seja, acoplados à proteína G. Tá? Então, os aminoácidos que são chave na ligação da histamina, né, no receptor H1 são um ácido aspartico, né, na posição 107, uma lisina na posição 191. Essa posição é na sequência de aminoácidos, onde cada um está.
tá? Então, o 107º aminoácido do receptor é um ácido aspartico. O 191º é uma lisina. E o 198º, né, na posição, é uma asparagina, tá? Então, são os 3 aminoácidos que vão promover essas interações intermoleculares e que vão, então, acolher essa histamina no receptor H1, ok? Tudo bem. Então, ligação inicial ao receptor. Então, a forma monocatiônica é predominante no pH fisiológico, como nós dissemos aqui, né? Então, lembrando, normalmente esse nitrogênio, né, da etilamina, ele vai estar protonado na sua forma monocatiônica, beleza? Então, o teletautômero, que a gente falou que é mais importante para a ligação, ele vai estabelecer 3 pontos de ligação com o receptor H1, né? Ou seja, aquele nitrogênio aqui na posição, né, do nitrogênio tal, né, que a gente chama de teletautômero, ele vai produzir, então, uma ligação de hidrogênio com o oxigênio da asparagina na posição 198. Da mesma forma, o nitrogênio, aquele nitrogênio π, né, ele vai realizar uma ligação intermolecular do tipo íon dipolo, tá? Íon dipolo. Do outro lado aqui, na outra extremidade, esse cátion que foi formado por causa do pH 7,4, né? Ele vai, então, dessa forma protonada, ele vai interagir com o oxigênio aqui, dessa terminação carboxílica aqui, né? Esse ácido carboxílico do ácido aspartico, né? Porque aqui perde o hidrogênio, esse hidrogênio pode passar para cá, protonar o nitrogênio, e aqui forma um cátion, aqui forma um ânion. Então, é uma interação do tipo íon. Então, 3 ligações, né, que vão ancorar, né, a histamina no receptor H1, ok? Bom, depois que ligou, começa a haver a torção da chave, né? O que vai ocorrer? Vai ocorrer uma transferência desses prótons. Então, essa dupla ligação, desculpe, esses pares de elétrons livres aqui acabam sendo transmitidos para esse nitrogênio, para esse hidrogênio, vai migrar esse hidrogênio, né, vai pulando esse hidrogênio de uma posição para outra, até alcançar o nitrogênio, né, do grupamento do grupo amina da lisina, que está na posição 191, né? Então, aqui. Então, ocorre essa migração. Beleza. Esse hidrogênio, então, né, no momento posterior, olha lá, essa lisina deixa de estar na forma protonada aqui, então essa ligação íon vai deixar de existir, o dipolo vai permanecer, olha lá. E ocorre, então, a introdução do hidrogênio nesse nitrogênio da posição π, né, do nitrogênio π. Essa forma aqui é importante. Então, eu mudei, já ligando no receptor, já está ligado no receptor, eu mudei essas interações. No momento seguinte, o que é que eu vou ter? Eu vou ter uma ligação íon-dipolo. Vamos voltar aqui, ó. Aqui era uma ligação de hidrogênio, lembra? Na hora que chegou. Agora passou a ser uma ligação do tipo íon-dipolo. Aquela ligação de hidrogênio que estava aqui, ela passa para cá, ou seja, inverteu-se as formas de interação aqui, né? Aqui passou, então, a ser uma ligação de hidrogênio. Essa de cá permaneceu íon-íon. Então, essa é uma ligação muito importante. Essa daqui pode variar. Essa daqui
permanece a mesma. É como se fosse realmente a âncora dessa ligação, tá? Essa ligação íon-íon da histamina no ácido aspartico do receptor H1, tá? O que isso importa? Quando eu perco esse hidrogênio para essa posição aqui, π, né, para formar o tautômero prós, ocorre a ativação, né? Essas mudanças de carga, elas ativam o meu receptor. É como se eu desse a virada na chave e desse a ignição. Então, o receptor H1 vai ser acionado nesse momento. Mecanismo de ação, então. Então, quando ocorre essa ativação do receptor H1, ou seja, passei da fórmula tele para a fórmula PROS, a fórmula PROS produziu, então, o acionamento, e daí? O que vai ocorrer daí? Né? Então, a ativação do receptor H1 estimula as vias sinalizadoras, né, do fosfolípido inositol, culminando na formação do 1,4,5-trifosfato inositol, ou IP3, ou simplesmente trifosfato inositol, tá? O IP3. E do diacilglicerol, que é o DAG. Tá? Esses são segundos mensageiros, mensageiros intramoleculares, que vão estar envolvidos no processo de fosforilação intracelular. Então, vão fosforilar outras enzimas. E, no final, eles levam ao aumento do cálcio intracelular. Então, eles estimulam o aumento da concentração de cálcio intracelular. Induz também o fator nuclear Kb. Tá? O que é esse fator nuclear Kb? É um fator gerado no processo inflamatório que estimula a síntese de mais citocinas e a migração de leucócitos para aquela região. E também estimula a regeneração tecidual. Então, é importante. Então, aqui é só mostrando o esquema do receptor, né, que a gente falou, é aquele tipo Q11, e a formação, então, através da ativação de proteínas quinase, né, vão formando, então, induzindo transcrição gênica, produção de interleucinas, que vão estar envolvidas em processo de dor, em processo de defesa do organismo, né, de aumento da atividade imunitária. Então, é importante, são importantes. Locais de ação, a gente já falou aí no sistema cardiovascular, né, principalmente levando à redução da pressão arterial, no músculo liso, nas terminações nervosas, nas glândulas gástricas e no sistema nervoso central, né? Então, são os principais locais. Bom, daí decorre, então, né, conhecedores do mecanismo de ligação, da forma como se liga e da atividade da histamina, eu posso planejar fármacos que produzam um efeito contrário, né, da histamina, ou que evitem que a histamina promova seu efeito, tá? São dois conceitos distintos. Então, os antihistamínicos H1, o nome mais correto é esse, né? Por quê? Porque... Oi, pode falar. Não, é porque às vezes dá Eu fico me perguntando, porque a histamina, ela tá lá, né, de forma constitutiva, né? Sim, Lá, fisiológico. fisiológica, né? Nos mastócitos, nos basófilos e tudo, beleza. Tá lá. Então, a função dela lá, fisiológica, ela tem um benefício. Que benefício seria esse? Porque quando há o processo inflamatório, que ela é liberada, né, diante de um antígeno, né, uma substância estranha, há o processo aí alérgico. Né? Isso é só para sinalizar esse processo alérgico? Para sinalizar, iniciar e dar andamento nesse processo alérgico todo, né? Então, só para poder relembrar e levar o pessoal aí que não viu ainda,
Mas imagina lá, né, que não fez FISFAR comigo aí, ou que fez FISFAR, mas não lembra mais, né? Se você lembrar lá, ó, eu tenho, né, e vamos imaginar um vaso sanguíneo, que são as células endoteliais, né, que formam então o endotélio do vaso, e vão dizer que aqui eu tenho então o meu tecido, essa parte de cima aqui, já pôs uma outra cor, aqui, cor de pele aqui, né? Eu tenho a pele aqui em cima, tá? E tenho aqui tecido conjuntivo, tem tal, tem a epiderme, a derme, e tem o vaso sanguíneo que está lá na derme, né? Então, essa aqui é a epiderme, e aqui embaixo é a derme. Beleza, o vaso sanguíneo está ali. Aqui dentro eu tenho, então, vamos desenhar aqui que cor que eu vou colocar o mastócito. Vou colocar numa laranja um pouquinho mais aqui. Então, ó, eu tenho o meu mastócito, que é uma célula residente, né? Então, ela está aqui, né? Uma célulazinha residente, e ela está repleta, vou colocar a estamina de verde, tá? Ela está repleta de grânulos de estamina. Ele é um granulócito, ele tem origem comum com os granulócitos, né? Os leucócitos granulócitos, como é o caso do neutrófilo, basófilo e eosinófilo, né? Na hora que ocorre, então, algum evento, uma ruptura aqui, né? Ocorreu aqui uma lesão, tá? Vamos dizer que entrou aqui um espinho, tá? Então, um espinho aqui. Entrou um espinho aqui, beleza. Esse mastócito, ele degranula, né? Vou fazer uma ampliação dele aqui, tá? Vou ampliar ele aqui. Esse quadradinho aqui está sendo ampliado ali, tá? Ó, ele vai ocorrer o que com ele aqui, né? Nesse momento, essas vesículas ali que estavam cheias de estamina, elas se fundem com a membrana plasmática, tá? E liberam, vou colocar aqui assim, só para clarear para vocês aqui, né? Então, tem estamina e liberam a estamina aqui no meio, tá? Então, na hora que ocorreu esse evento, então, por diversos mecanismos, sinalização de células que foram arrebentadas aqui nesse processo, né? Então, deixa eu colocar um núcleozinho nesse mastócito aqui também, para vocês entenderem que é a mesma célula, tá? Então, ele degranulou, ele liberou. E essa estamina, então, ela vai perfundir aí pelo tecido, né? Sai ali, inclusive, do tecido epitelial, vai para o tecido conjuntivo e tal, e chega no vaso. Na hora que chega no vaso, aí acontece o fenômeno, né? Essas células que estão aqui presentes, né, no endotélio dos vasos, são células epiteliais. Célula epitelial, uma característica dela é justamente a justaposição, ou seja, elas são justapostas, são uma grudadinha na outra, né? Então tá, beleza. O que é que vai acontecer? Vou colocar essa estamina vindo para cá também, para poder eu desenhar para o lado de lá, porque aqui já tem outro desenho. O que acontece quando a estamina entra em contato com isso daqui, né? Ela vai produzir uma vasodilatação. Só que na hora que faz essa vasodilatação, ela não simplesmente dilata o vaso, ela dilata o vaso e ela distancia as células endoteliais também, tá? Esse vaso vai ficar aumentado e essas células vão apresentar uma distância maior entre elas. Beleza. Vamos dizer que o fluxo sanguíneo está vindo para cá, tá? O fluxo sanguíneo está nesse sentido. Aqui dentro eu tenho também os leucócitos, que eu vou colocar também dessa corzinha aqui. Tem os leucócitos que estão aqui circulantes. A estamina, ela tem, além desse papel de aumentar o calibre e aumentar a permeabilidade dos vasos, ela tem uma propriedade chamada
quimiotáxica ou quimiotaxia, tá? Então, quimiotaxia, ou seja, ela taxia, ela leva, ela puxa os leucócitos para ela. Então, aqui está vendo que a histamina está entrando ali, está caindo no vaso sanguíneo também, está entrando no vaso sanguíneo. Na hora que os leucócitos circulantes passam nessa região e percebem essa atividade, eles começam a margear o vaso. O nome é esse mesmo, margear. Vão margeando o vaso, vão rolando aqui sobre a célula e começam a se espremer para passar por esse vaso, tá? Até chegar lá no tecido, aonde está ocorrendo a lesão, tá? E para quê? Para agir como, né, se tiver aqui nesse spin, tiver um micro-organismo, eles vão fagocitar, as células que estiverem degradadas, eles vão fagocitar, eles vão trazer uma série de outras citocinas que vão participar do processo de regeneração daquele tecido. Então, o objetivo, você lembrou bem aí, Valdeci, de todo esse processo é a regeneração tecidual. Entretanto, nem todo mundo responde fisiologicamente, né? Essa histamina liberada aqui, às vezes, ela... outra, né? Eu esqueci de dizer também. Essa histamina ela vai ganhar corrente sanguínea e vai chamar mais células para essa região aqui. Ela estimula também, ela acaba estimulando também a síntese de mais leucócitos lá na medula óssea, tá? Então, a função da histamina, ela é, como você disse, fisiológica. Entretanto, o exagero da resposta, tanto a resposta inflamatória quanto da resposta, né, da histamina propriamente, né, a resposta alérgica, ela é ruim, né? Eu tenho os limites do fisiológico. A partir de determinado ponto, já não é fisiológico mais, já se torna patológico. E é aí que eu tenho que intervir, né? Então, se a pessoa ela tem uma reação exacerbada, né? Imagina aqui, né? O mastócito, tem uma característica do mastócito. Então, meu mastócitozinho ali, ó, quietinho na dele, tá lá na boa, de boaça, ali na mucosa nasal, tá? Tá ali na mucosa nasal. E ele tem, né? Na superfície tem células e tudo mais, tal. Mas aí você respirou um poluente lá, sei lá, grão de pólen. Vou pôr um amarelinho aqui, um grão de pólen. Não tem um amarelo bacana, não. Deixa eu ver aqui se eu acho um amarelo bem bacana, amarelo aqui, beleza. Aí vem um grão de pólen, não ficou muito bom não, mas vem um grão de pólen aqui. Esse grão de pólen, eu já tinha me exposto na primavera passada a ele e desenvolvi, então, anticorpos contra esse grão de pólen, tá? Então, eu vou ter anticorpos para esse grão de pólen. Então, o anticorpo, né, vai estar lá, vai reconhecer esse grão de pólen e vai formar, então, um complexo antígeno-anticorpo. Isso aqui vai estimular o meu mastócito a degranular, como a gente viu ali. E isso está lá no seu nariz. O que vai acontecer? Prurido, vai acontecer coriza, vai acontecer o quadro completo ali da rinite alérgica, né? Coriza, constipação. Por quê? Porque os vasos sanguíneos ali da sua mucosa também vão receber esse processo todo aqui, né? Vai começar um processo inflamatório ali. Uma outra coisa que eu estava esquecendo aqui de dizer, né? Além de células, além de leucócitos que estão se espremendo para passar aqui, né? Passa também plasma, colocando de verde, de azul aqui, né? Plasma, né? Então é líquido. Isso vai produzir edema. Então, seu nariz vai ficar entupido. A estimulação da histamina nos receptores nociceptivos, ou seja, aqueles responsáveis por sensações desagradáveis, né? Vai produzir aquela coceira, o espirro. Então, você vai ter espirro, são os 4 sinais
da rinite? Espirros em salvas, coriza, obstrução nasal, e tem um outro. Coriza, obstrução nasal, espirro em salva. Na hora que eu esqueci, eu Coceira, lembro. prurido? Prurido, exatamente, prurido. Então, os 4 sinais. Então, nesse processo, você tem uma exacerbação do sistema. Aqui é uma exacerbação do sistema imune. Quem está agindo aqui é o sistema imune. Eu entendi, Luciano. Agora ficou bem claro, uma coisa fácil, mas que me causava isso. Ou seja, é quando há essa exacerbação aí do processo aí que foge do fisiológico. Do fisiológico, passou do Isso. fisiológico, por isso que muitas pessoas não têm a alergia, porque a gente está dentro do padrão fisiológico, né, resposta imunológica, né? Agora, assim, há processos que são curiosos. Por exemplo, eu até bato na madeira quando eu falo essas coisas, para Deus ver se conserva. Porque, olha só, eu tenho um processo alérgico terrível à picada de pernilongo. Forma cada calombo, que é uma coisa assim horrorosa, né? Então, quer dizer, não preciso nem dizer que eu sou inimigo número 1 de pernilongo. Não consigo dormir num quarto se tiver um zumbi do pernilongo. Enquanto eu não ver o cadáver do sujeito, eu não consigo ir dormir. Então, assim, terrível. Entretanto, em 2017, praticamente minha unidade lá de saúde, quase todos os funcionários, exceção de uma colega e de mim, tiveram dengue, entendeu? Agora, o que aconteceu ali para poder proteger a gente? Posso ter protegido o pernilongo, eu não gosto de pernilongo, pode ser. Mas essa reação exacerbada, eu também acredito que possa contribuir para diminuir ou minimizar a possibilidade da invasão do vírus da dengue, entendeu? Porque eu tenho uma resposta exacerbada e aqui está indo o quê? Está indo plasma. Dentro do plasma eu tenho o quê? Eu tenho imunoglobulina, né? Eu tenho os leucócitos de primeira defesa aqui, né? Eu tenho lá os neutrófilos, os monócitos, que vão se transformar em macrófagos aqui dentro. Então, vocês entenderam a fisiologia e da imunologia ali do processo, você vai ver que uma pessoa que tem uma resposta exacerbada e rápida nesse local aqui, ela vai estar mais ou menos mais protegida do que quem demorar até essa resposta. Tá? Agora, quando isso sistemicamente produz um inconveniente, né, produz algo desagradável, é o caso da rinite, né? Quando você tem isso acontecendo não na mucosa nasal, mas lá no pulmão, por exemplo, né? Isso vai produzir o quê? Broncoconstrição, é a famosa bronquite, a asma. A asma, na maior parte das vezes, ela tem fundo alérgico. Então, são coisas que a gente tem que medicar. E aí entra a farmacologia, né? E a estratégia que a química farmacêutica faz para poder, né, para resolver esse problema é imitar a atividade da histamina, né? Ou seja, eu tenho que conhecer qual que é o grupo farmacofórico. Vocês lembram desse termo? É o grupo responsável pelo efeito farmacológico, no caso específico da histamina, o efeito, né, fisiológico que ela desenvolve ali. E desenvolver um fármaco que se ligue ali naquelas mesmas posições, que tenha interação com aqueles mesmos receptores, mas que, por exemplo, não faça ou não promova aquela migração de prótons que é responsável pela ativação do receptor. Então, ocuparia o receptor e evitaria a formação, então, a atividade, né, a ligação daquele receptor H1. Vocês me entendem? Então, o planejamento de fármaco é uma coisa muito, muito bacana, né? Antigamente já era, hoje você tem uma série de possibilidades, aqueles bancos de dados ali, que você sabe onde está ocorrendo as interações que
grupo, né, o isosterismo que a gente viu na aula passada é justamente isso. Que grupo eu posso substituir para aumentar a afinidade? Porque se eu estou construindo um fármaco que vai antagonizar o efeito da histamina, é melhor que ele seja mais forte, que se ligue mais fortemente ao receptor. Vocês não concordam? Porque aí ele se liga ao receptor, não desgruda tão fácil e impede que a histamina ligue. É a lógica. Então ele tem que ganhar a competição com a histamina. Então são coisas que eu tenho que planejar. Agora, se eu ponho um fármaco que se liga nesse receptor e que vai promover um efeito igual ao da histamina, aí não, né? Aí eu errei tudo. Eu tenho que criar um que faça esse papel, que se ligue de forma forte, que tenha mais afinidade pelo receptor do que a própria histamina, entretanto, ele não tem atividade biológica. Ok? Ficou claro? Qual que é a finalidade disso aqui? Ficou bem claro. Beleza. Então, vamos lá. Então, como eu disse, os antihistamínicos H1, no início, eles eram considerados como antagonistas dos receptores H1. Ou seja, né, aquele conceito de chave fechadura mesmo que a gente falou, né? O agonista é aquele que liga na fechadura e produz um efeito, e o antagonista é aquele que se liga na fechadura, mas que não produz efeito. Né? A ideia sempre foi essa. Entretanto, quando o antagonista está ligado nessa fechadura, ele impede que o agonista se ligue. Com isso, bloqueia o efeito do agonista. Essa é a ideia de antagonismo clássico, né? Entretanto, com a evolução da biologia molecular, foi identificado, então, que esses receptores, né, do tipo GPCR, né, GPCR, podem apresentar uma ativação espontânea, ou seja, independente da ligação do agonista, ele se liga, né, ele se ativa. É como se o meu carro, eu não precisasse colocar a chave nele para ele dar partida. Ele dá partida espontaneamente. Seria um perigo, né? Mas, né, mais ou menos, fisiologicamente falando, é isso. Né? Ele se ativaria em determinado momento, independente da ligação da histamina. Tá? Então, independente da ocupação do receptor por um agente agonista. Não tem necessidade do agonista se ligar lá para que ele seja ativado. Por que disso? Porque fisiologicamente eu tenho processos que dependem da ativação desses receptores. E não necessariamente eu preciso ficar produzindo e liberando histamina para que isso aconteça. Por exemplo, né, a ativação de receptores nos vasos mesmo, para poder manter calibre de vaso, ou na frequência cardíaca. Então, tem o tamanho do bronco, né, se está maior ou menor, né, mais dilatado ou menos, né, ou constrito. Então, isso é fisiológico, né? É aquela condição basal ou constitutiva, é aquilo que faz nosso organismo funcionar dentro do fisiológico. Então, eu não preciso necessariamente estar ligando o agonista ali, tá? Bom, beleza. Então, esse seria aqui o receptor H1, é uma representação, né? Ele aqui na forma desativada, tá? Então, ele não está ativado aqui. E aqui na forma ativada. Percebam que eles não têm nada ligados a ele do lado de fora. Na forma desativada ou na forma ativada, eles produzem o mesmo, ou têm a mesma característica. A única diferença é que um está ativado, outro não. E há um equilíbrio entre eles. Percebam que as setas aqui são de mesmo tamanho, de sentido oposto, sentido ou direção? Sentido oposto, né? Então, isso aí caracteriza uma ativação espontânea. Não tem nada ligando a ele, mas ele passou dessa posição para essa de cá, ativada. Beleza. O que o agonista, né, a histamina, faria? Né?
Ao se ligar, aqui percebam bem, né? Eu tenho o inativado e o ativado. A histamina, ela se ligaria no ativado já. Olha que doideira. Por quê? Porque na hora que ela se liga no ativado, ela impede que ele retorne à posição inativada. É como se ele mantivesse o carro ligado, né? Ou seja, o carro ligou sozinho. Mas aí eu vou lá e coloco. Isso quando eu era criança, eu morei um tempo na roça, com o meu avô lá, né? Meus pais, meu avô. Segundo consta, né? Eu gostava de mamar só dentro da Kombi lá do meu avô, e ele tinha que ligar o motor. A Kombi do meu avô era desse tipo, ela ligava espontaneamente, não precisava da chave, não, né? Se você pusesse um clipe ali dentro, se pusesse até papel alumínio de cigarro, se pusesse ali dentro, a Kombi ligava. Então, mas se ela ligasse, se pusesse a chave, aí ela permanecia ligada. E é o que acontece aqui, né? Então, está acionado e vai ligar, então, a histamina. Na hora que a histamina liga, ela mantém esse receptor ligado. Isso faz o quê? Desloca o equilíbrio entre as formas inativadas e ativadas. Ou seja, ela aumenta o número de ativados. Por quê? Porque aqueles que estão ativados não retornam à posição inativada. Esses inativados, por sua vez, podem passar para a outra forma. Se passar para a forma ativada, liga a histamina lá e ele permanece na forma ativada. Então, é isso. Eu não preciso da histamina para ligar, mas se a histamina estiver ligada, eu desloco, né, eu aumento o número de receptores ativados. Isso aí é mais ou menos lógico. Beleza. E os antihistamínicos, né? H1. Por que eu falo, então, que eles não são antagonistas, né? Então, essa ativação espontânea foi considerada ou denominada como atividade constitucional ou fisiológica do receptor, que levou à reclassificação das drogas que atuam sobre ele. Então, quer dizer, drogas ligantes tradicionalmente consideradas como antagonistas, como é o caso aí dos antihistamínicos H1, a gente chamava de antagonistas H1, hoje não são chamados mais, né? Eles receberam a denominação de agonistas inversos. Putz, hoje o Licínio tirou o dia para avacalhar minha vida. É isso mesmo, né? Foi minha ideia mesmo. Desde o início do dia eu queria avacalhar a vida de vocês um pouco. Olha só, agonista inverso. Você já ouviu falar de agonista, de antagonista, de agonista parcial, né? Agora, de agonista inverso, não sei se vocês já tinham ouvido falar, né? O agonista inverso, o que é? É uma substância que é capaz, são substâncias que são capazes de reduzir a atividade constitucional do receptor lá, tá? Beleza. Vou entender o que acontece aqui através do desenho, depois eu volto na outra para explicar a outra parte lá. Olha, da mesma forma que a histamina se ligava no receptor ativado e mantinha ele ativado, o agonista inverso, ele se liga na forma inativada e mantém essa forma inativada. Ou seja, ele desloca o equilíbrio de reação para o lado de lá. Ou seja, na verdade, eu não tenho um antagonista. Por que eu não tenho um antagonista? Porque a forma ativada ela acontece independente da ligação de outra substância. Mas se ela estiver ativada e ligar a histamina, ela permanece lá. Agora, o que eu estou fazendo? Eu estou dando um fármaco que vai agir igualzinho a histamina age, só que ao contrário, só que no inverso. Ou seja, ela liga no receptor e mantém o receptor como ele está. Nesse caso específico, o receptor vai estar inativado. Conseguiram entender isso? Ou ficou muito difícil? Aqui, então, só tem efeito se tiver inativado. Uma vez ativado, esse antihistamínico ele não funciona? Uma vez ativado, ele não vai ligar no ativado. Pois é, se já tiver tudo ativado. O antihistamínico não vai funcionar, ele só funciona
quando ele tiver o receptor inativo. Ele vai ter preferencialmente, ele vai agir em cima de receptores inativos, certo? Então, é por isso, inclusive, que você vai ver o que se usa num choque anafilático. Você já viu usar antihistamínico? Usa adrenalina e corticoide para poder evitar, o corticoide evita a degranulação do mastócito e do basófilo para parar com a produção de histamina, né? Porque mais histamina vai significar mais receptores ativados, estáticos ali, na sua forma ativada. O antihistamínico raramente vai ser usado em caso de emergência. Ele é usado depois para quê? Para que, à medida que os receptores vão passando para a forma inativada, ele mantenha naquela posição. Tá? Então, num quadro asma, né? Quadro de asma, você vai usar bombinha de quê? Bombinha de antihistamínico? Eu nunca vi. O cara está num quadro de asma, vai lá usar o salbutamol, que é um beta-agonista, um agonista beta, que vai promover a broncodilatação, e vai usar corticoide, beclometasona, por exemplo, para evitar mais degranulação, né, de mastócito, liberação de histamina. Né? Então, o processo é esse. Depois você pode tomar. Aliás, né, é muito mais eficaz a utilização do antihistamínico antes do processo começar do que depois que o processo começou. Meu cunhado, ele tem, na casa dele tem 2 gatos, e meu filho mais velho é alérgico para danar. Então, o que eu né, e eles têm lá, uma vez por mês, eles têm um poker lá, que esse meu cunhado chama ele para poder jogar. E ele sai daqui de casa, já tomou loratadina, né? Já fez uma aplicação nasal de budesonida e vai para lá para poder fazer um jogo de pôquer, porque senão ele começa. Teve um dia que ele teve que voltar, de tanto que ele lacrimejava e tudo mais. Aí já não adianta mais. Você até toma, vai melhorando com o tempo, mas a eficácia, ele é muito mais eficaz na prevenção do que na solução depois do processo já instalado. Entendeu aí, Valdeci? Entendi. Ele é mais profilático, né? Ele tem uma atividade melhor. Não é que ele não possa ser usado na crise, que ele é usado, né? Então a pessoa está com alergia, vai usar os antihistamínicos. Mas nesse intuito, de à medida que vai passando para a forma inativada, porque essa histamina não vai permanecer o resto da vida. Ela vai ser degradada, como a gente mostrou naqueles processos lá no início. Ela vai sofrer metabolismo. À medida que ela vai sofrendo metabolismo e esses receptores vão ficando na sua forma inativada, o antihistamínico se liga ali e vai produzir esse efeito agonista inverso, ou seja, mantendo ele naquela posição inativada. Então, a gente falou dessa primeira desconfiança, ou dessa primeira possibilidade das drogas né, que ligam ali aos receptores histamínicos H1, eles não serem antagonistas, mas sim agonistas inversos. Agora, pode ser ainda antagonista neutro. O que é isso? É quando o ligante não, né, os ligantes não alteram a atividade basal dos receptores, porém interfere com a ligação dos agonistas. Né, aquele que não vai produzir nenhum efeito, tá? Mas impede que o agonista se ligue. É o antagonista, como a gente conhece. Como não há consenso ainda sobre essa questão, o mais possível é que seja realmente agonista inverso, o que se determinou é que o termo a ser usado, então, em vez de falar antagonistas H1, é falar de antihistamínicos, ou seja, que vão ter efeito contrário ao da histamina. E isso aí que ficou de consenso. Ok? Muito bem. Beleza. Esse aqui é que eu já tinha falado. Bom, beleza. Então, o planejamento de fármacos antihistamínicos, ou seja, que agiriam
de forma oposta, ou que impediriam a ação da histamina nos receptores. Aqui, no caso, estamos falando mais do H1. Tá? Primeiro, é importante a gente entender uma relação que existe entre a estrutura do fármaco e a atividade, né? Então, eles vão fazendo os estudos relacionando aí com as substâncias e com a própria histamina e verificando qual que seria a melhor atividade, ou qual que teria a melhor atividade, ou aquilo que, ao ser retirado, perde totalmente a atividade. Então, isso tudo é o que vai se fazendo essa correlação entre partes do fármaco e a sua atividade biológica. Oi, alguém abriu o microfone, quer fazer pergunta? Não? Não, foi engano, foi um erro aqui, desculpa. Tá, beleza. Então, a estrutura típica do antihistamínico, ele mais ou menos, bom, primeiro, lembrem que aquele nitrogênio, né, com monocatiônico ali, ou seja, né, que vai ter uma carga positiva na histamina, ele era fundamental na ancoragem do fármaco lá na ligação com asparagina. Vocês lembram lá naquela... Deixa eu ver se eu volto aqui rapidamente, só para poder a gente... Aqui, ó. Né? Lembro aqui, ó, aquele nitrogênio, né, com carga positiva, essa ancoragem aqui, asparaginose das partículas, né, que forma aquela ligação íon-íon, que é uma ligação bastante importante, né, e ela, mesmo quando ocorre a migração né, do próton, ela não deixa de existir. Então, como eu disse, é uma das ligações, das interações que acontece com o receptor mais importantes desses fármacos, né? Então, ele tem que ser mantido, né? Então, esse cátion, né, para poder formar essa interação íon-íon com o ácido aspartico, o aspartato, né, na posição 107. Beleza. Agora, eu tenho outras, né, coisas que são importantes, né? O número, né, o espaço entre um átomo que pode ser variável aqui, né, que depois nós vamos falar, e aí esse nitrogênio, o ideal é que ele tenha, né, no mínimo 2 carbonos e no máximo 3 carbonos. Ou seja, se é um CH2, né, esse N aqui ser de 2 ou 3. A distância, né, em termos de angstrom, de 5 a 6 angstrom. Né? A diferença entre, né, o anel aromático e o grupo amino tem que ser, né, no mínimo disso. Beleza. Esse A1 são os anéis aromáticos, né? Então, que teriam aí a aromaticidade. E o X aqui que pode ser variável, né? Pode ser um átomo variável. Nós vamos ver aqui alguns exemplos dele. Então, normalmente, os grupos aromáticos covalentemente ligados ao X, né? Então, vão estar covalentemente ligados ao X. O grupo substituinte em X dita a classe do antihistamínico. Esse X aqui é que vai determinar. Esse antihistamínico é de tal classe ou esse aqui é de outra classe. Tá? Então, por exemplo, se for um nitrogênio, e esses, né, com os 2 grupos aromáticos ligados nele, lembra que é 2 carbonos, um nitrogênio terciário, que vai estar aqui com uma carga positiva, se receber um hidrogênio, né? Essas são a etileno-diaminas, né? Então, característica aí. Se é um oxigênio, a difenidraminas, ou a etanolamina, tá? Então, um oxigênio aqui. Também 2 carbonos até essa posição X, né? Aqui é o nitrogênio e aqui é um oxigênio. Aqui é um outro carbono. Então, aqui é, né, os nossa senhora, tem uns nomes difíceis, tem que falar devagarinho.
alquiloavídeos, né? Os alquiloavídeos ou alquilavídeos, né? De qual representante nós temos aqui a clorfeniramina. A clorfeniramina, né, se ela tiver o enantiômero na configuração absoluta S, vocês lembram o que é isso? Né? Aquele que vai apresentar, então, uma sequência, né, de ordem ali dos... Eu estou vendo que tem uma coisa escura aqui, alguma luz e não tinha acendido. Então, essa sequência no sentido anti-horário, os sinistros, né, e que apresenta o desvio da luz polarizada para a direita, vai dar origem a DEX, por causa da direita, né, desvio para a direita, dexclorfeniramina, né? Então, aqui, a feniramina, nesse caso, o X aqui é um carbono, tá? Esse daqui é um pouco diferente, né? As piperazinas, então, as ciclizinas, né? Eu tenho lá o nitrogênio, também terciário, e essa ponte, né? Essa etilamina que a gente tinha visto nos outros lá, aqui eu também tenho 2 carbonos, entretanto, fechados num ciclo aqui, né? Com o nitrogênio, né? Um ciclo, por isso ciclizina, né? Então, as piperazinas, esse aqui é um anel piperazínico. E tem os policíclicos, né, que tem mais de um ciclo, né, são os tricíclicos e os tetracíclicos. Então, aqui é nitrogênio, percebo aqui também, né, o nitrogênio terciário, tem 2 carbonos, e o X, que é o nitrogênio nesse caso, eu tenho 3 ciclos, né, que é um tricíclico, 2, 3 ciclos, tendo enxofre e tal. A prometazina, que é um dos fármacos aí mais antigos, né? Ele é usado, inclusive, como sedativo. Ele tem uma forte atividade aí, sedante, né? Provoca muito sono. Por quê? Olha aqui o nosso amigão enxofre aqui, ó. Lembram lá daquela questão de lipofilicidade? Quando eu coloco um enxofre, normalmente eu aumento a lipofilicidade do fármaco e, consequentemente, eu vou fazer com que ele passe mais a barreira hematoencefálica, atue mais no sistema nervoso central, tá? Só para a gente visualizar isso, né? Bom, se nessa posição X eu tenho, né, uma posição quiral, ou seja, né, se eu tenho um átomo que vai apresentar quiralidade, né, pode ditar aí, né, essa quiralidade pode ditar a potência do antihistamínico. No caso, os S-enantiômeros geralmente são os eutômeros. Foi o que eu disse lá para a clorfeniramina. Se eu tiver a configuração absoluta S aqui, né, ele vai ser o ativo, a dexclorfeniramina. A levoclorfeniramina não tem atividade, tá? Os substituintes aromáticos interagem com o receptor através de interações fracas, como do tipo Van der Waals, né? Então, essas regiões aqui, esses anéis que normalmente estão ligados, eles é que vão fazer aquelas pontes que nós vimos anteriormente lá, né? Aquelas ligações, ou ligações íon, né? Ou dipolo-dipolo. Então, vão ser ligações diferentes daquelas que nós vimos para a histamina, ok? Com certeza, eu não vou ter aquela ativação, né, da lisina lá no alto, né, aonde ficaria ligado lá quando interage com aquele nitrogênio PROS, né, aquela forma PROS, né, do nitrogênio pi. Então, ele não vai ativar o meu receptor, tá? A substituição, né, de aromáticos também confere maior lipofilia. Se os substituintes são aromáticos, né, eu vou ter maior lipofilia. Vamos dar uma olhada aqui na estrutura. Olha, 2 aromáticos aqui, mais o enxofre, altamente lipofílico, por isso passa facilmente a barreira hematoencefálica. Aqui, 2 aromáticos, né, ciclizina, tá? 2 aromáticos.
Aqui também, 2 aromáticos. Então, né, a dexclorfeniramina era usada, né, até pouco tempo para fazer dormir também. Né, lá em Betim, para quem mora aí, saiu de padronização tem 1 ano mais ou menos, entrou a loratadina no lugar. Tá? Então, a presença desses aromáticos normalmente facilita a lipofilicidade. As unidades espaçadoras são geralmente não substituídas e compreende 2 a 3 carbonos. Pode ser um anel, como no caso aí da piperazina que nós mostramos ali anteriormente. O grupo amino ele tem que ter um pKa, lembrem, né? Entre 8,5 e 9,5. Para quê? Para que no pH fisiológico ele se encontre na sua forma monocatiônica. Então, essas substituições que vão ocorrer aqui não podem alterar essa característica, senão ele não vai formar aquela ligação íon-íon, né, com o ácido aspartico na posição 107. Tá? Então, esse grupo catiônico é essencial, né, pois facilita a ancoragem ao local de ligação do H1. Né? Então, eles imitam aí, nesse caso, a histamina. Aminas terciárias, né, normalmente têm maior atividade anti-estênica, ou seja, antihistamínica. Né? Então, quer dizer, quando eles estão na forma terciária, aqui está na forma terciária, ó, e esse é um outro grupo substituinte enorme, né? Observem que aqui eu já vou ter a presença de um ácido carboxílico, de oxigênio, né? Então, aqui eu já vou ter o caso da cetirizina, que é um fármaco que não vai apresentar, apesar da presença dos aromáticos aqui na substituição, ele não tem grande passagem pela barreira hematocefálica e causa menos sono, né? Então, é o caso da cetirizina, da fexofenadina, então, ambos antihistamínicos de segunda geração. Então, tem uma cadeia longa e flexível, normalmente acoplada a esse nitrogênio. Tá? Beleza. Então, só para a gente entender, pequenas mudanças, né, mexendo com lipofilicidade, mexendo com a característica aí do carbono, da quiralidade do carbono. Isso tudo aí contribui, né? Eu posso fazer com que passe, né, minimizar um efeito terapêutico, um efeito tóxico, um efeito adverso indesejado, ou mesmo um efeito terapêutico que eu não quero para aquele fármaco. Porque, como eu disse, a prometazina é um fármaco usado como sedativo. É um antihistamínico? Né? A dexclorfeniramina também era usada para induzir sono. Então, eu quero isso? Eu quero induzir sono? Não. Então, para poder evitar que isso aconteça, eu tenho que evitar que ele passe a barreira hematoencefálica. Como que eu faço isso? Aumentando a hidrossolubilidade, ou melhor dizendo, diminuindo a lipofilicidade daquele fármaco, fazendo alterações na sua estrutura, né? E aqui é uma maneira de fazer isso. Né? Bom, gente, basicamente é isso. Tudo bem, senhores. Uma boa noite, bom descanso para todo mundo e até semana que vem. Boa noite, Cristine. Tchau, tchau.